muito bom dia, seja bem-vindo ao Agrofag. Hoje é domingo, dia 3 de março e começamos mais um mês juntos aqui, né, professor? Muito bom dia. Bom dia, Toniela. Bom dia a todos. Vamos ver então agora o que a gente preparou para a edição de hoje. Crise na suinocultura. Conversamos com criadores independentes e também com os que trabalham no sistema de integração para saber como está o setor. A nossa esperança como produtor essa é contínua. Se a gente não tivesse essa esperança, a gente já tinha parado há vários anos, né? A sina do colono é trabalhar e sempre acho que tem jeito. Especialistas avaliam o mercado e traçam as expectativas para o futuro dessa atividade, uma das mais tradicionais em nossa região. A cooperativa fortalece a agricultura familiar e investe na industrialização para agregar valor ao litro do leite. Acompanhamos a colheita da soja que foi cultivada com a técnica de irrigação e de suplementação de luz. No Agrofag pelo Brasil, esclarecemos dúvidas de produtores rurais sobre a colheita de mandioca e também sobre o tamanho de uma tarefa. Um simulador que parece uma brincadeira de videogame vai auxiliar no treinamento de operadores de máquinas agrícolas. E o Brasil já é reconhecido como o produtor dos melhores azeites de oliva do mundo. Tudo isso a partir de agora, o Agrofag está no ar. Professor Celso, a gente mora num estado onde o agronegócio é o ponto forte da economia, né? Com certeza, Antoniela. E existe um setor nesse contexto que desempenha um papel fundamental, né? Que é o cooperativismo. Pois, Antoniela, o cooperativismo foi e é muito importante para o desenvolvimento da nossa região. Isso mesmo. E nós vamos mostrar agora um exemplo de agricultores que se uniram em uma cooperativa para fortalecer a produção leiteira. Todos fazem parte da agricultura familiar e a grande ideia foi agregar valor ao produto, transformando o leite em derivados, como iogurte, queijos e manteiga. Dona Roseli tem uma propriedade de 7 hectares no assentamento Valmiro Mota, em Cascavel. Há 5 anos, a atividade principal da família tem sido a produção de leite. São 10 vacas em lactação. As oscilações no preço do leite são os principais desafios que a produtora enfrenta. Para tentar driblar esse cenário e continuar no setor, ela decidiu participar de uma cooperativa da agricultura familiar. Com essa parte de cooperação a gente consegue acessar mais coisas, né, coletivamente. E porque no individual a gente não conseguiria, né, ter, por exemplo, um maquinário para fazer uma silagem. E o preço também, né, agrega valor ao produto, né. Vai, franjinha! Vai! Vamos! Vai, Nicola! Vamos! Aqui na propriedade da Dona Roseli são 2 ordenhas ao dia, uma de manhã e outra à tarde, com média de 130 litros. E tudo é entregue na cooperativa. A Coplaf, criada em 2005, hoje conta com 50 cooperados diretos e 320 indiretos. A cooperativa veio no intuito de uma inclusão social desse pequeno produtor e de dar condições de crescimento para ele, organizando a produção, dando suporte na produção, na propriedade, trazendo conhecimento para eles e também cuidando para que ele tivesse um produto com qualidade. Para ser integrado, o produtor precisa comprovar alguns requisitos, entre eles a qualidade da produção, mas também o espírito de cooperativismo. E o que a gente dá muito valor é pessoas que queiram trabalhar no ato cooperado, realmente ter o espírito de cooperativa, de trabalhar no coletivo e também de produzir um produto com responsabilidade e com qualidade. Para pagar ao produtor um preço melhor do que o praticado pelo mercado, a cooperativa aposta na industrialização, que agrega valor ao leite que vem do campo. Neste barracão próximo ao assentamento, são produzidos o leite pasteurizado integral, iogurtes, queijos e manteigas. É uma vantagem porque é tudo muito pensado e administrado por pequenos produtores de leite também, assim como eu tenho produção de leite, então a gente sempre pensa no que é bom para nós, produtor, e que dê certo para a indústria, a comercialização roda tudo junto, é um circuito.
A produção é de 100 a 130 litros por mês. 70% para o leite pasteurizado integral, 25% de iogurte e 5% de manteiga e queijo. Para manter a qualidade do produto final, o controle é rigoroso e passa por análises e testes no laboratório da cooperativa. O leite chega aqui na agroindústria, a gente coleta uma amostra de cada compartimento do caminhão-tanque, realiza as análises físico-químicas laboratoriais, né, para ver como que está a qualidade desse leite, né, se tem antibióticos, como é que está a acidez, a composição, né, a qualidade em si do leite, antes de descarregar a matéria-prima, né? Então, se tiver algum problema em algum tanque, a gente já não descarrega e é feito o descarte desse leite. Depois do leite passar por todos os testes necessários, ele é armazenado para dar início ao processo de industrialização. Hoje, acompanhamos a produção do iogurte de morango. Após 5 horas em fermentação em temperatura de 42 graus, é feita a adição do suco e o produto segue para o envase. Aqui todo o processo de envase é automatizado. São 2 máquinas trabalhando simultaneamente, cada uma delas produzindo, em média, 1.200 litros por hora. Daqui, os produtos são armazenados em câmaras frias, onde permanecem até serem distribuídos para programas do governo, como escolas e creches, além de mercados da região. A industrialização do leite agrega valor ao trabalho da dona Roseli. Para ela, o principal benefício de ser cooperada é conseguir uma estabilidade no valor do litro de leite. No final do ano passado, né, quando baixou, né, o valor do Consul-Leite, a cooperativa conseguiu manter o preço. Então isso, para nós produtores, foi, enquanto a gente estava bem contente, né, tinha produtores aí que estavam correndo atrás, né, de ver se conseguia, né, o preço melhor também, entrar na cooperativa. Para nós foi bacana, né, essa questão. E por isso que é importante, né, esse trabalho de cooperação, né, de estar sócio, ser cooperado. Que bacana esse trabalho, né, professor? Então a gente acompanhou aí essa cooperativa e esse exemplo dos produtores aí trabalhando em conjunto. Antoniera, você produzir um determinado produto e entregar essa matéria-prima para outro transformar, quer dizer, você fica um pouco limitado. Se você tem condições de agrupar alguns agricultores e transformar esse produto, lógico que você vai ter um valor agregado maior. Então esse é o objetivo principal, você juntar alguns agricultores, principalmente os pequenos agricultores, né, agricultura familiar, e transformar a sua matéria-prima, vai dar muita maior rentabilidade. Ou seja, pegar a matéria-prima, transformá-la em produtos que vai dar valor agregado. Aí a sua rentabilidade é maior. É isso mesmo. E agora, professor, vamos de Agrofag pelo Brasil? Vamos lá. Na semana passada, nós mostramos aqui no programa uma reportagem sobre a colhedeira de mandioca, um equipamento que estava em exposição no Show Rural da Copavel. O vídeo despertou o interesse de muitos produtores em todo o Brasil e já está com mais de 200 mil visualizações nas nossas redes sociais. A gente quer destacar agora a dúvida de 3 produtores que querem saber sobre as perdas durante a colheita. Olha só, então esses 3 comentários aqui. O Antônio está falando. E o desperdício, como fica? Já o Will mandou, a máquina deixa 40% da mandioca para trás. Será? E também o Paulo Sérgio, e a questão da perda chega até quantos por cento? Então, na série que apresentamos aqui recentemente no programa sobre o potencial da produção da mandioca no Brasil, o Evandro Della Libera, que é engenheiro agrônomo e pesquisador do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR, falou sobre as perdas durante a colheita com esse maquinário. Vamos conferir então o que ele diz a respeito desse assunto. Na avaliação da máquina, a gente considera como perda tudo aquilo que a máquina não recolhe para dentro do bag, ou que a máquina carrega, vamos dizer assim, né? Que são perdas que ficam para baixo do solo, que são aquelas perdas que a gente não consegue recuperar ou não é viável de se recuperar, que são as mesmas perdas que acontecem na colheita manual, né? E a máquina também, ela proporciona algumas perdas aí que embora elas sejam perdas, porque a máquina não recolheu, mas elas são perdas possíveis de serem recuperadas, né, com 1 ou 2 pessoas
caminhando atrás da máquina. Essas perdas hoje a gente tem estimado ela na média aí de 10% as perdas que não são recuperáveis, né, que elas são iguais das perdas da colheita manual. Essa perda que é recuperável, que fica em cima do solo ali, em torno também de 10%. É isso aí, a gente espera que essa explicação do agrônomo possa ter esclarecido a dúvida dos produtores. E agora uma curiosidade, também na semana passada nós mostramos a história da Ana Paula, que é lá de Araripina, no interior de Pernambuco. Ela falou sobre o cultivo de mandioca e se referiu à área de plantio usando uma unidade de medida, que é a tarefa. Aí o Osório, que é produtor rural, que nos acompanha no YouTube, perguntou assim, olha, qual a metragem de uma tarefa? Então, a gente vai dar uma olhadinha, porque essa é uma medida variável, né, professor? Vamos dar uma olhada, então, aqui, o que a gente separou para mostrar para vocês, que essa é uma medida que vai variar em cada estado. Então, no Ceará, uma tarefa é equivalente a 3.630 metros quadrados, Alagoas e Sergipe, a tarefa sendo 3.025 metros quadrados, e na Bahia, uma tarefa equivalente a 4.356 metros quadrados, ou seja, quase meio hectare, né, 0,4 hectare. O Brasil é muito grande, né, professor? Temos medidas variadas e também costumes variados aí, né? O Brasil é sensacional, né? Essa cultura brasileira, né? E tarefa nada mais é uma maneira de remunerar o trabalhador. Eu lembro que na minha região, uma das tarefas era colher feijão. Então você tinha tantos metros, precisava colher feijão. O que o pessoal fazia? Saía de madrugada, executava uma ou duas tarefas, depois ia para o trabalho normal, né? Então é uma maneira de você remunerar o trabalhador, e interessante que isso está localizado numa região mais para o norte, né, nordeste, né? E nós aqui já mudamos essas tarefas, né? Já estamos pagando a diária, né? Eu lembro também que cortar cana, antigamente não era bem uma tarefa, mas você tinha um triângulo que você media, os cortadores de cana. Ó, deu tantos metros, praticamente ele fez o dia, então era uma tarefa também, mas a gente trabalhava nisso aí, né? Então esse Brasil é muito regional, esse Brasil é muito bacana. Essa semana, no Parque Tecnológico da Copavel, foi realizada a colheita da soja na área experimental de uma das empresas expositoras do Show Rural. Nas parcelas com diferentes cultivares de soja, foi utilizada a tecnologia com pivôs de irrigação e também iluminação com luz de LED. Os números chamaram a atenção, já que a produção superou em 24% a média do Paraná e 34% a média nacional. Olha só. A apresentação do sistema de pivô com luz de LED começou pela manhã no Espaço Impulso do Show Rural e contou com o CEO da empresa responsável pela tecnologia, além do presidente da cooperativa, diretores, profissionais ligados à inovação e produtores rurais. O objetivo foi mostrar os resultados obtidos com o uso do sistema em diferentes estados do Brasil. Essa tecnologia utiliza módulos de LED acoplados ao pivô de irrigação, para suplementar luz e complementar o processo de fotossíntese das plantas. O sistema é ativado durante a noite ou em tempo nublado. Para mostrar na prática os rendimentos de produtividade, a empresa aproveitou as parcelas de soja que foram cultivadas durante o Show Rural. Na área experimental do Parque Tecnológico, foram plantadas 3 parcelas utilizando o sistema de pivô com luz e irrigação. Outras 3 áreas foram cultivadas somente com a luz. A média da colheita foi de 80 sacas por hectare, um número 24% maior do que a média do Paraná, que é de 64 sacas, e de 34% maior que a média nacional, que é de 50 sacas por hectare. Seu Fernando tem uma área de 500 hectares no Paraguai e trabalha com as culturas de soja e milho. Na propriedade, ele utiliza um pivô de irrigação tradicional, mas não conhecia a tecnologia de aplicação da luz. Aqui, ele aproveitou para tirar dúvidas sobre o sistema. Viemos hoje para prestigiar o evento, conhecer e ver os números que estão colhendo hoje para a gente ter uma possível tomada de decisão, fazer um investimento e partir para esse lado também. E o assunto agora continua sendo Show Rural, mas com uma novidade que foi mostrada durante a feira realizada lá no início de fevereiro.
Trata-se de um simulador que vai auxiliar no treinamento de operadores de máquinas agrícolas. O equipamento está sendo desenvolvido ainda e foi apresentado no Show Rural para que os idealizadores pudessem perceber a reação do público. O Diogo, que é diretor de Relações Institucionais aqui da Real Drive, vai explicar para a gente o principal objetivo, então, desse simulador. E aí, Diogo, conta para a gente. Está chamando bastante a atenção do público e qual é o principal objetivo de vocês com esse equipamento? Bom, prazer falar com vocês. A gente está divulgando aqui na Show Rural, então, o nosso protótipo, ainda a versão 1, do simulador Real Drive Agro 4.0, que conta com o apoio da FINEP, que é a Agência Brasileira de Inovação. E nós já desenvolvemos simuladores há mais de 15 anos. A gente iniciou com o mercado de autoescola, CFC, foi para a linha de treinamento de pilotos profissionais, simulador de caminhão, simulador de ônibus, simulador de avião e tudo mais. A gente notou uma dificuldade também na formação de operadores das máquinas agrícolas. Porque as máquinas já estão na geração 4.0, daqui a um pouco estão indo para 5.0 e o operador ainda é analógico. E o simulador, num conceito em si, ele serve justamente para treinar e capacitar o operador, principalmente para te aprender a fazer antes de ter que fazer. Então, através do desenvolvimento todo de hardware, de software, a gente consegue colocar quem nunca sentou num pulverizador autopropelido, numa colheitadeira ou num trator com uma plantadeira, para ter uma experiência de como seria essa lida no campo. Claro, o software ele é todo configurável, então, dependendo da máquina, a gente consegue aplicar as diferentes configurações nos botões, no joystick ou na dashboard que tem ali do lado. E a sensibilidade legal que a gente está coletando de quem já utiliza os equipamentos, principalmente essa imersão, de tu usar ali o peso do volante, dos pedais e a plataforma de movimento que vai pegando toda a informação do terreno, aquela ondulação, o balanço lá em cima da cabine, né? Então, é um pré-lançamento, dá para se dizer assim. A gente agradece mais uma vez esse apoio do governo federal que a gente teve ao submeter o projeto para a FINEP, porque é um projeto que vai até setembro ainda, essa fase inicial de desenvolvimento, mas a gente está agora aqui em fevereiro e já com a oportunidade de colocar ele na Show Rural, o pessoal testar também, nos passar mais feedback das melhorias que a gente ainda vai precisar fazer para poder trabalhar então na formação e capacitação dos operadores das máquinas. Ótimo. E aqui a gente tem quantos tipos de operações, né? Quais equipamentos agrícolas podem ser adaptados para esse simulador? Então, o projeto inicial, que é a versão que a gente tem um menu ali que tu vai selecionar diferentes tipos de terrenos. O Brasil é muito grande, então tem diversos tipos de talhões. Vai ter a opção de escolher então o tipo da fazenda, vai escolher um dos 3 tipos ali, ou o plantio, ou a pulverização, ou a colheita. E daí das máquinas vai ter o pulverizador autopropelido, o trator com a plantadeira e a colheitadeira. E dentro dos cultivos que a gente está trabalhando, por enquanto é a soja, o milho e o trigo. Mas a gente já está pensando aí na etapa 2, 3 do projeto e vão entrar novas máquinas, novos cultivos, que é recém a semente ou início de um grande projeto que tem pela frente. Certo. Então, para a gente também apresentar para quem está nos acompanhando em casa, esse tipo de sistema para a formação de profissionais, para treinamentos de empresas, é possível também ter acesso? Com certeza. Quem quiser saber mais informações pode buscar a Real Drive lá, entrar em contato conosco. Mas a ideia é dentro de concessionárias, tu já ter um primeiro contato, né, com o veículo. Também tem as redes de Sistema S que fazem toda uma formação, dependendo de ter esses equipamentos para fazer a formação dos operadores das máquinas, porque a simulação ela se paga e muito rápido. Hoje, para te fazer um treinamento, um dia de campo, tem que tirar a máquina, tu tem que ter uns batedor para sair na estrada, tu tem que levar para o campo, tem um deslocamento grande, daí vai o combustível, vai o desgaste da máquina, tem uma série de investimentos que tem por trás, que muitas vezes para aqueles comandos, antes tu pode bem preparar no simulador, para daí sim, quando chegar no campo, já ter experiência e utilizar melhor o equipamento, como colher, como aplicar os insumos, a pulverização e tudo mais. Certo. Muito obrigada, Diogo, pela participação aqui com a gente. Deixou muito claro aí, então, o sistema de vocês, essas operações que podem ser testadas aqui nesse simulador. E a gente agradece a participação. Até uma próxima. Muito obrigado. A gente que agradece aí o apoio de vocês e a participação. Muito bacana esse sistema aí, né? E agora vamos conferir como fica a cotação dos grãos no mercado agrícola. Em Cascavel, a saca da soja fechou a semana em R$ 101.
A saca do milho, R$ 46 e a saca do trigo, R$ 64. No próximo bloco, suinocultura em crise ou saindo da crise? O Agrofag mostra o cenário que o setor enfrenta. Conversamos com criadores independentes e integrados. Especialistas avaliam o mercado e traçam as expectativas para essa atividade, que é uma das mais tradicionais na nossa região. É já já. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVET FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Há algum tempo nós estamos ouvindo falar sobre a crise que afeta a suinocultura não só no Paraná, mas em todo o Brasil. Notícias de criadores tradicionais que estão deixando a atividade ou reduzindo a produção, as dificuldades de quem é independente e também o esforço dos produtores integrados em cumprir com as exigências das empresas. Mas agora parece que há uma luz no fim do túnel. Desde o segundo semestre do ano passado, o setor tem apresentado uma reação com a redução nos custos de produção e uma pequena melhora nos valores que o mercado paga pela carne suína. Nós, da Agrofag, fomos a campo para compreender esse momento da suinocultura brasileira. Dona Liane é suinocultora na Vila Ipiranga, distrito de Toledo, no oeste do Paraná. A família está há 30 anos na atividade, sempre trabalhando no sistema de integração com uma cooperativa. Na granja, são alojados 1.070 animais para a fase de terminação. Eles chegam com cerca de 20 quilos e vão para o abate quando atinge um peso entre 120 a 150 quilos. A mão de obra para cuidar de todo esse plantel vem de casa mesmo. Meu marido trabalha e eu ajudo um pouco, somos nós dois. A estrutura onde são alojados os porcos está passando por investimentos. O sistema de ração, por exemplo, foi todo automatizado, com programação para abastecer as baias durante o dia. Os motores funcionam com energia solar. Nesse sistema que nós temos ali de coxa automático, fica alimento à vontade para o animal. Na hora que ele tiver vontade de se alimentar, ele vai buscar e sempre tem. Antes eram servidos 4 vezes por dia e daí era fornecido com caneca, vamos dizer assim, era tudo na mão. E daí, às vezes acontecia se um animal não tiver vontade de comer naquela hora, ele então ficava sem alimentação, o que não acontece mais nesse caso da automação. Por isso, converte melhor os porcos tratados nesse sistema. E para manter essa questão da automação também foi feito um investimento na questão de energia solar também, né? Sim. Porque exigiu uns motores, então para ajudar a diminuir o custo, investimos em placas solares. Mas é tudo ainda financiamento que está no banco correndo. Então a gente está pagando, né, o investimento nos custos, nas placas e ainda vamos fazer investimento para automação, certificação da granja, conforme pedem
as empresas. Se os investimentos garantem uma produção de qualidade, eles também são a principal preocupação da dona Liane. É difícil, porque você tem que trabalhar 4 a 5 meses para receber e você nunca sabe quanto o seu lote vai te proporcionar de resultado. Porque nós temos, além de problemas de sanidade, de ambiente, tem vários fatores. Então, não é só o nosso trabalho que soma para ter o nosso rendimento. Então, são vários meses que você trabalha e você não sabe que vai receber, mas a gente sabe quanto que tem no banco para pagar. Mas a produtora reconhece que o sistema de integração com a cooperativa é que garante a sobrevivência na atividade. A granja recebe toda a assistência necessária. A cooperativa nos fornece a tecnologia, a medicação e tudo que os nossos animais precisam, e mesmo a genética dos animais, que é por causa da cooperativa que a gente consegue se manter, porque senão não seria viável. A história do seu Décio é parecida com a da dona Liane. A diferença é que ele é um produtor independente. Começou na suinocultura em 1970, dando continuidade à geração da família. Nesta área, em Concórdia do Oeste, ele trabalha com o ciclo completo de produção, da maternidade até o abate. Todo o ciclo, tem a gestação, as coberturas. Cobertura hoje é 95% da cobertura é feita tudo com seminação. Todas essas etapas, desde o início até o final, quanto tempo levam? Aproximadamente 5 meses, 5 meses e meio, ele vai para o final, vai para o abate. Por ser independente, o suinocultor precisa arcar com todos os custos da produção. O seu Décio aproveita a lavoura de milho para produzir a própria ração, mas precisa pagar uma empresa pelas vitaminas, medicamentos e assistência de um profissional da veterinária. Como a gente é independente, particular, né? Então a gente tem assistência, né? Uma empresa que a gente compra as vitaminas, os premix, tudo, né? Eles dão assistência, né? Isso é um pacote, já está embutido nos premix, já com veterinário, tudo junto, né? Então é um custo alto, elevado. No momento mais difícil da crise, em 2022, seu Décio teve que reduzir em 40% a produção. Hoje são 1.100 animais e todo mês 150 suínos vão para o abate. O preço da carne reagiu, alimentando a esperança do produtor. A nossa esperança como produtor essa é contínua. Se a gente não tivesse essa esperança, a gente já tinha parado há vários anos, né? A esperança nossa é sempre que a tendência é melhorar. Então, isso conforme o mercado, a procura, a oferta, né? Hoje, né, que nem no caso, a gente diminuiu a produção de suíno devido à crise, né? Aí, como hoje está em falta está faltando suíno no mercado, aí o preço melhorou um pouco. Mas o seu Décio não fica só na esperança, não. Ele sabe que o sucesso na atividade depende de muito trabalho no dia a dia da granja. Hoje o produtor já tem que ser profissional na área, porque senão não sobrevive. E mesmo assim está difícil. Porque desde de você fabricar a ração, tem que ser tudo dentro das normas, né? E tentar diminuir custo, mas não perder o foco, né, da qualidade da ração. E depois que o suíno estiver pronto, você tem que correr atrás do mercado. Diante de tantos desafios de quem produz de forma integrada e também para quem é produtor independente, o que será que a dona Liane e o seu Décio pensam sobre o futuro da atividade? A perspectiva, hoje, para falar a verdade, eu estou numa fase assim que está difícil, porque há 10 anos, nós achamos que quando eu e meu marido a gente ia se aposentar, a gente poderia ter a granja como algo a mais. Só que agora, por causa dos investimentos que tem que ser feito e toda hora exige, quase chega a desanimar a gente. Mas eu ainda tenho fé que
porque é a sina do colono, é trabalhar e sempre acho que tem jeito. A nossa sorte é que a gente está nessa área há tantos anos. Eu só estou preocupado que a nossa geração está terminando, né? E essa geração nova, né, não sei se vai dar continuidade, né? Para a sociedade, para a comunidade, para o Brasil, para o município, o ideal seria continuar. Nós acabamos de acompanhar, então, essa reportagem que mostra um pouquinho, né, sobre a realidade dos criadores de suínos aqui da nossa região. 2 exemplos que foram perfeitos aí para ilustrar, né, Dona Liane e seu Décio, né, professor? 2 exemplos típicos da região, né, e que mostra realmente a realidade, né? É a esperança, a perspectiva de cada um aí, né? Com certeza. E o assunto continua aqui no estúdio, né, professor? Vamos apresentar os nossos convidados aqui, então, para conversar com a gente mais sobre esse assunto hoje. Eloy Fávero, vice-presidente da Associação Paranaense de Suinocultores. Seja muito bem-vindo, Eloy. Bom dia a todos os telespectadores, em especial aos produtores de suínos de todo o Paraná e da nossa região. Muito bom dia. Também com a gente Genésio Garbim, gerente de fomento e também do frigorífico de suínos da Copavel. Seja bem-vindo, Genésio. Bom dia a todos os espectadores e realmente estamos aqui para conversar um pouco sobre a nossa produção de proteína suína. Muito bem. Antes da gente começar a nossa entrevista aqui, eu vou agora chamar uma entrevista que a gente realizou com o Yuri Pinheiro Machado, que ele é um dos consultores de mercado da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, para a gente entender um pouco mais sobre esse cenário da suinocultura a nível nacional. Vamos acompanhar então esse bate-papo que a gente teve com ele. Bom, a suinocultura de 2022 até meados de 2023, ela passou aí por uma das maiores crises aí da história recente, em função, primeiramente, da subida das commodities, né, milho, farelo de soja, que são, a gente sabe que representam aí, a alimentação dos animais representa mais de 80% do custo de produção dos suínos, né? E, ao mesmo tempo, nós vínhamos de um crescimento muito grande da produção para, num primeiro momento, atender a demanda da China, né, que teve um problema sanitário lá e teve que reduzir o seu rebanho, e é o maior consumidor do mundo, né, de carne suína e também maior produtor. O Brasil foi importante para atender essa demanda chinesa, só que com a redução da compra da China, e a manutenção do crescimento da suinocultura brasileira, isso fez com que nós tivéssemos uma tempestade perfeita durante a crise, né? Alta oferta de produto da carne suína e um custo de produção elevado. Então, o produtor realmente operou com margens negativas até meados do ano passado. De meados de 2023 até agora, o que nós observamos, né? Uma redução significativa do custo de produção em função da redução do preço do milho e do farelo de soja. É claro, com algumas oscilações, né? Agora a gente viu no final do ano deu uma subidinha e tal, mas voltou a patamares, digamos assim, que permitem lucratividade na atividade. São margens baixas que foram observadas ao longo do segundo semestre do ano passado, mas o que a gente pode dizer é que nós saímos da crise, resumindo, né? E esperamos agora para 2024 um cenário muito similar ao que foi o segundo semestre de 2023, ou seja, margens pequenas, mas positivas. Nós tivemos aí, nos últimos anos, os juros bem elevados, né? Isso inibiu os investimentos e mais a crise, né? Mas é importante a gente destacar que o setor já tem uma agenda de melhorias, tanto na questão de bem-estar animal, quanto no uso cada vez menor de antimicrobianos nos sistemas de produção, né? Não que os antimicrobianos sejam um problema, mas a redução do uso desses produtos está correlacionada também com questões de bem-estar e com a melhora da saúde do rebanho, né? Importante destacar, né, que o rebanho brasileiro é o que tem uma das melhores saúdes do mundo, né, reconhecidamente, né? Mas a gente tem desafios nas granjas e isso é normal de tu ter em sistemas de produção intensivo, né? Então, o que a gente pode dizer, né? É um setor muito resiliente, que apesar da crise ele continuou investindo nessas melhorias, não houve uma parada. Obviamente que o ritmo dessas melhorias reduziu um pouco, mas é uma agenda que já é reconhecida por todos, de que nós precisamos evoluir e estamos evoluindo muito nessa questão de bem-estar, né, na estruturação das granjas e mesmo em práticas de manejo. Olhando para o futuro da atividade, tá? Se ela dá lucro
se ela está estável, a gente tem que atrair essa nova geração, né, de alguma forma, para que continue na atividade, né? E eu vejo como atrativos, além, obviamente, da viabilidade econômica, né, que tem que ser uma premissa que a gente não pode abrir mão, a questão de agregação de tecnologia, né? A gente fala aí a suinocultura 4.0, né? Tudo isso aí relacionado à tecnologia, que é a pegada dessa nova geração. Então, nós temos que acelerar esse processo de agregação de tecnologia nas granjas para que a gente tenha mais um atrativo para essa geração, que realmente é o grande desafio hoje, né? Em muitas propriedades, é justamente a sucessão familiar, por uma questão da atividade em si, por uma questão geracional também. Eloy, nós somos o produção independente e integrado. Quem que está melhor nessa situação, nessa crise toda aí? O produtor independente sobreviveu às duras custas. Hoje, talvez ele consiga ter uma remuneração um pouco melhor, porque o mercado de suínos reagiu. E assim, quem trabalha em parcerias não tem o prejuízo que os independentes tiveram, porque toda a parte de alimentação foram custeadas pelas empresas. Mas agora, por exemplo, o repasse desses valores para os integrados, ele vem gradativamente. Então, o produtor independente, rapidamente, quando o mercado reage, ele tem a vantagem, e também quando o mercado cai. E dentro das integradoras e dentro das agroindústrias, das cooperativas, esse preço ele vem praticamente sendo estabilizado. Então, hoje, o produtor independente, me parece que tem uma recuperação melhor. Mas a recuperação dos integrados e produtores das cooperativas, tudo, a recuperação ela é gradativa, mas ela vem sendo observada também. E aí a gente vê esse paralelo aí, né? Porque se para os criadores independentes foi difícil, foi uma fase puxada a passar, né, por esse momento de crise, para os integrados, e aí eu já pergunto para o Genésio também, tem que ter esses investimentos dentro das granjas, como a própria dona Eliane comentou, né? É preciso investir, tem custo de produção que são ali, né, incentivados, auxiliados com as empresas integradoras, mas também tem o custo para produzir. Como é que a gente pode analisar isso? Realmente, como a senhora falou ali, o investimento ele tem que ser permanente. Hoje a tecnologia ela faz parte do nosso dia a dia. Nós temos granja hoje que usa inteligência artificial para fazer diagnóstico de algumas enfermidades, para você agir antes. Então, esse processo, ele vem, todo o tempo você tem que fazer. O sistema de integração, seja ele por cooperado ou por sistema de empresas, organizações privadas, que no caso as grandes integradoras, elas dão uma garantia para o produtor, porque a variação de insumos, de matéria-prima, de assistência técnica, coisa, são das empresas ou das cooperativas. Então, isso garante, ele tem uma remuneração, claro que poderia, se o seu setor tivesse situação melhor, podia ser até melhor essa remuneração, mas ele não tem os prejuízos e os riscos que acaba acontecendo na cadeia do independente, onde ele tem que assumir os insumos, as matérias-primas, enfim, todos os riscos de mercado, inclusive na hora da venda. O produtor cooperado ou integrado, ele não precisa se preocupar com a venda. A venda dele está garantida pelas empresas integradoras e essas são responsáveis pelo processo nas indústrias e para o mercado, que é bastante competitivo. Então, para você ter uma ideia, nós tivemos nos últimos 10 anos, o Brasil foi o que mais cresceu a nível mundial de produção de proteína suína, 32%, em detrimento de algumas reduções, principalmente na comunidade europeia, que reduziu 9% nesse período. A China se manteve estável, teve um problema lá, e que o Brasil acabou suportando isso, e nós vivemos os tempos bons, né, quando atendíamos o volume grande da China. Então, o setor vem se equilibrando, as indústrias têm dificuldades, é só verificar aí os balanços divulgados para as integradoras também com grandes dificuldades, as próprias cooperativas também. Mas estamos suportando isso e vamos torcer, e nós sempre somos otimistas, né, que o amanhã vai ser melhor que hoje. Se o integrado ele tem essa garantia das empresas,
e o independente não. No meu modo de ver, ou se poderia explicar, a tendência seria diminuir os independentes e aumentar integrados? Na verdade, a gente percebe que diminuiu os independentes em função de buscar uma forma de poder sobreviver à atividade, que era se juntar a uma cooperativa ou uma agroindústria para poder dividir esse prejuízo, dividir esse custo. Mas essa questão dos independentes, eles produzem para uma faixa para uma faixa de produtor, de mercados, que está muito bem ligada ao consumo de carne in natura. E esse é um mercado que sempre vai existir, tanto é que o consumo per capita do brasileiro ele aumentou, nos últimos anos teve uma boa evolução. E também via carne in natura. Não foram só os embutidos que aumentou o consumo. Hoje você tem muitos cortes já de carne, como você tem na bovinocultura, carnes já temperadas, prontas para assar, enfim. Isso tem evoluído muito. E a desmistificação da carne suína também está nos ajudando a aumentar esse consumo. E o preço, também os últimos anos como preço tem sido um preço razoável, o consumidor também tem buscado mais a carne suína. Quer dizer, o independente tem seu espaço tranquilamente no mercado, não é só integrado. Com certeza. Mesmo até porque o independente, apesar de ser independente, eles trabalham com mini indústria, né, ou pequenas associações que se torna depois a base para eles fornecer o material, né? E eles têm hoje também a qualidade dos produtos deles são comparáveis aos produtos que são produzidos como as agroindústrias, com certeza. Aí, vamos dizer assim, você tendo um independente integrado, você está numa balança equilibrada aí, né? Um vai equilibrar o outro, né? Certamente. Só vou acrescentar uma informação aqui, pelo que você falou do consumo per capita, Eloy. De acordo com a BCS, 21 quilos por habitante ano. Então, esse que é uma crescente aí, né? De acordo com a associação também. Sim, só para você ter uma ideia, em 2011, 2012, 2013, o consumo per capita ele ficava estagnado mais ou menos em 13, 14 quilos de carne per capita. Ele aumentou de 2012, 13 para cá, praticamente 50%. A carne de aves aumentou 37% e a de bovinos praticamente se manteve estável. Então, a carne ainda mais consumida no mundo é a carne suína e as perspectivas são boas. Eu queria fazer uma pergunta para o Genésio. Genésio, essa crise veio em 2021, 2022... deu uma recuperadinha agora, mas ainda a crise continua, né? A gente é muito confiante e sempre foi muito resiliente no processo. Tanto as cooperativas como toda a agroindústria sofreram bastante, como o independente também sofreu, mas nós estamos vendo que o pior já passou. Existe ainda coisas que devem ser feitas, nós temos ainda muita coisa que precisamos melhorar no nosso processo, só que a nível de produção, hoje, o Brasil desponta como um dos principais e com tecnologia avançadas em todas as suas áreas, inclusive de insumo, que ajuda a reduzir o custo também. Porque o produtor de milho e soja aplica alta tecnologia e a gente tem exemplos hoje de aumento de produção. Isso ajuda também a reduzir os custos e ter uma proteína com qualidade, com segurança alimentar, que é muito importante isso. O Brasil hoje é um dos principais que garante isso. Tem um sistema de regramento muito forte, muito exigente, e às vezes a gente se pergunta, mas a gente sabe que outros países não têm todo esse regramento, mas a gente cumpre todas as obrigações e a nossa carne, a nível mundial, é muito competitiva ainda. Então é só nós fazer ajuste, nós resolvemos problemas, vamos dizer, internos nossos aqui de custo, de custo Brasil, vamos dizer assim, de todo esse processo, para a gente avançar e, com certeza, atingir todos os mercados mundiais, que é o grande papel nosso, é abrir mercados, porque isso favorece tanto as integradoras, os nossos integrados e os independentes, porque nos mantém na atividade. Isso que é fundamental para nós.
Genésio, então, trouxe as expectativas, né, daqui para frente, e uma palavra muito dita, eu acho, inclusive, até que a gente acompanhou, foi a resiliência, né? Resiliência nesse setor. Eloy, eu queria que você falasse também um pouquinho aí nessa perspectiva daqui para frente. Como é que você enxerga em nível de criação mesmo? A gente está percebendo que a fase mais difícil está indo embora, porém a gente precisa que esse setor se recupere quanto mais rápido possível. Referente ao preparo do produtor, ele tem capacidade, ele tem tecnologia. A tecnologia podia ter evoluído um pouco mais se não fosse essa crise, na nossa opinião. O produtor, ele tem interesses, ele é o ramo que ele sabe fazer. A região tem produtores, aqui são bastante pessoas com descendência de europeu que têm a tradição de criar suínos. E a questão da sucessão familiar, a gente vê assim, que ela acontece na medida que o setor ele te devolve, ele tem uma margem. Os filhos vão percebendo que essa é uma atividade que está se sustentando, eles acabam ficando na propriedade, muitos deles acabam ficando. Então, na nossa opinião, está muito bem em função do retorno financeiro que essa atividade vai deixando. Nos últimos anos houve uma evolução na questão da sucessão familiar, mas 3 anos para cá as perspectivas estavam difíceis. Mas assim, a gente percebe que tem uma boa perspectiva de agora para frente. Única coisa que a gente fica preocupado é que o setor muitas vezes se empolga e vai ter um crescimento em função de possíveis vendas. E aí, se essa venda realmente não acontece, complica para todo mundo. O produtor, como ele não consegue botar preço em nada, ele muitas vezes é o elo mais afetado nessa cadeia de produção. Certo. A gente agradece a participação de vocês aqui hoje e continuamos acompanhando como é que vai se comportar o setor, né? Desejamos aí muita resiliência, muito sucesso daqui para frente. Muito obrigada, Eloy, Genésio, até uma próxima oportunidade. Obrigado. E agora vamos ver como é que fica a previsão do tempo aqui para nossa região na próxima semana. Vamos ver. Acompanhamos que nas últimas semanas as chuvas distribuídas no Paraná estão ocorrendo de modo irregular. E na maior parte das cidades a sensação é de abafamento. Hoje, conforme mostra o CIMEPAR, o tempo deve seguir firme na maior parte das regiões. Apenas algumas cidades devem registrar breve garoa. E com o avanço de uma frente fria no oceano, na parte sul do Brasil, a instabilidade volta para o estado. Portanto, a precipitação segue intensa entre segunda e terça-feira. E o risco para tempestades é maior nesses 2 dias. Na cidade de Cascavel, hoje tempo firme, com uma concentração elevada de nuvens no céu. Mas deve chover mesmo amanhã, com pancadas concentradas à tarde e à noite. De acordo com o sistema meteorológico, serão aproximadamente 15 milímetros. Terça e quarta tem chuva de novo, mas com um volume reduzido. As temperaturas seguem quentes, elas variam dos 20 aos 32 graus em Cascavel. E o volume de chuvas é ainda mais expressivo em Guaraniaçu. Hoje o tempo fica estável, exceção na semana, já que deve ter chuvas mais concentradas entre segunda e quarta-feira. O volume esperado é de aproximadamente 45 milímetros. 20 graus a 31 é a variação prevista nos termômetros. Já na cidade fronteira com o Paraguai, Guaíra, hoje deve haver nuvens que deixam o céu bastante concentrado, mas a chuva inicia de forma significativa mesmo amanhã e segue até quarta. A precipitação fica próxima dos 40 milímetros. E as temperaturas com essa condição passam de abafadas, agora no início da semana, para amenas a partir de terça-feira. A mínima indicada é de 23 e a máxima é de 34 graus. No próximo bloco, o Brasil é reconhecido como um dos melhores produtores de azeite de oliva do mundo. É já já. Os
Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVET FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Produzir os melhores azeites sempre foi uma habilidade dos países europeus, mas o Brasil está começando a ocupar um espaço importante nesse cenário. Uma empresa brasileira especializada na produção de azeite extra virgem com azeitonas de alta qualidade teve seus produtos classificados entre os 10 melhores do mundo. As oliveiras são cultivadas em fazendas em São Paulo e no Rio Grande do Sul. E agora o Agrofag vai apresentar mais sobre esse trabalho. Vamos ver. Eu converso agora com a Bia Pereira, que está na cidade de Encruzilhada do Sul, lá no Rio Grande, para conversar com a gente sobre um tipo de produção aí que é extremamente valorizada e também tem muita dedicação envolvida, né, Bia? Seja muito bem-vinda ao Agrofag. Obrigada. Bia, conta pra gente, então, de que maneira vocês vêm trabalhado aí desde 2014, quando tudo começou. Então, desde 2014, quando nos apaixonamos pela olivicultura e começamos a plantar na Serra da Mantiqueira, fomos nos cercar dos principais profissionais, fomos atrás de pesquisas, fomos atrás de mudas saudáveis e fomos aprender sobre o manejo do solo, principalmente. Depois, mais para frente, fomos atrás do equipamento. A olivicultura é uma cultura que não é uma cultura do Mediterrâneo, que é muito nova aqui no Brasil. Quando nós começamos em 2014, tinha 10 anos, mais ou menos, a olivicultura aqui. Então, muito a gente teve e tem ainda que aprender, né? Estamos ainda nos aperfeiçoando muito. Agora, o Brasil começou a fazer azeite já com um conhecimento lá de fora, né, da Europa, diferenciado e muito importante. Antigamente se fazia azeite com prensas, em contato com o oxigênio. Depois de 1990, que houve a revolução do inox, quando desenvolveram equipamentos totalmente fechados, sem contato com oxigênio, é que se conseguiu fazer esse azeite extra virgem, né, que é o azeite que nós fazemos. E, então, nós também fomos atrás de maquinário de top, de primeira linha, o chamado 4.0, onde fica tudo armazenado ali, então você pode ter um controle grande da produção, né? Mas o mais importante nisso tudo é realmente a qualidade do fruto. Então, se o fruto não for saudável, o azeite não será, porque o azeite é um suco de frutas, né? Um suco da azeitona. Sim, com certeza. E já que você começou a falar, então, dessa qualidade dos frutos também, das azeitonas, né, Bia? Quais são as principais variedades que vocês cultivam, tanto lá, então, aí em Santo Antônio do Pinhal, como em Encruzilhada do Sul? Quais são as principais variedades? Olha, nós temos as espanholas Arbequina e Arbosana, nós temos a grega Coroneiki e as italianas Coratina e Grappo. Temos um pouco de Picual também, que é uma espanhola, e queremos plantar mais, pensamos em plantar mais dessas. São as azeitonas que melhor se adaptaram no Brasil, e são as azeitonas que a gente encontrou mudas disponíveis, né? É uma coisa que já foi testada aqui no Brasil
E existem outras variedades também que estão indo bem, como a Frantóia italiana, mas na época não plantamos. Nós pretendemos ir atrás de outras variedades também. Bia, em relação ao clima, você está aí na região, né, do Rio Grande do Sul, um clima que a gente sabe que costuma ter baixas temperaturas. Isso favorece a produção das oliveiras? De que maneira você acredita que um clima vai ser mais ideal para a produção aí, então, das azeitonas? Sim, aqui nós temos um clima ideal. O que acontece? A oliveira precisa do estresse hídrico e do estresse de temperatura. Ele precisa de frio, ele precisa de 300 horas de frio abaixo de 13 graus por ano, consecutivas essas horas, e precisa do estresse hídrico, ou seja, seca. Né? Então, aqui a gente tem bem isso. Na Mantiqueira, a gente não tem o estresse hídrico. Lá chove muito sempre. Mantiqueira significa serra que chora, né? Mas ela se adapta. Ela está se adaptando lá e o estresse de temperatura ajuda, resolve a questão. Em relação à colheita, ela é feita de forma manual por aí? A colheita é feita de forma manual, é o maior gargalo, o maior desafio nosso é a hora da colheita. Quer dizer, é sempre um desafio, né? O fruto tem que estar saudável, etc. e tal. Você começa a colher quando ele começa a amadurecer, porque a azeitona ainda ela tem mais polifenóis quando ela começa a amadurecer. Tem um ponto certo, não adianta você colher antes da hora também, que ela não vai ter a quantidade de óleo que ela pode ter, mas enfim. Você colhe e ela logo começa a amadurecer. Então, você tem uma janela de 1 mês, 2 meses no máximo. Algumas amadurecem antes. Essas que amadurecem antes, a gente começa a colher antes. E aí tem que colher rapidamente, porque quando ela amadurece, ela ainda dá um azeite extra virgem, ainda dá um azeite bom, mas é um azeite que tem menos amargor, menos picância, menos polifenóis. Quanto mais maduro, é isso que acontece. Então, a gente procura para esse azeite durar mais tempo, com qualidade dentro da garrafa, a gente procura colher antes. Vocês pensam que essa valorização do azeite brasileiro a nível mundial, em vários países aí, que o azeite brasileiro ainda estava, né, nesse caminho para alcançar uma premiação a nível global, e agora vocês conseguindo aí, mostrando que é possível. Eu queria que você tratasse um pouquinho sobre as bases também do que vocês vêm trabalhando para atingir esses altos níveis aí de qualidade. Olha, o azeite brasileiro realmente ele está surpreendendo o mundo. Quando nós entramos entre os 10 melhores no concurso Ervólio, foi uma surpresa para todo mundo. A Espanha colocou no livro dela, foi uma surpresa muito grande o Brasil estar entre os 10 melhores do mundo. Né? Eu acho que o Brasil realmente está produzindo azeites de excelente qualidade e está tendo um reconhecimento lá fora. Nós já recebemos aqui empresários do Japão que vieram querendo comprar nossa safra, empresários dos Estados Unidos, já vieram de Portugal, enfim, eu acho que o Brasil está realmente se mostrando lá fora como um produtor de azeite de qualidade. Bia, obrigada pela sua participação aqui com a gente. A gente deseja sucesso para você, para o Bob, para toda a equipe de vocês aí que tem levado o nome do Brasil para o mundo, representando aí a olivicultura, né? E é um orgulho para nós saber que aqui no Rio Grande do Sul, um estado do Sul também, aqui perto em São Paulo, a gente tem uma produção de azeite tão valorizada assim. Parabéns, Bia. Sim, muito obrigada, eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Veja agora como fecharam os valores da proteína animal nessa semana. Em Cascavel, a arroba do boi gordo, R$ 232,00. O quilo do suíno, R$ 6,03. E o quilo do frango, R$ 4,14. E agora, um lembrete, se você quiser rever as reportagens aqui do Agrofag ou indicar o conteúdo para algum amigo ou alguma amiga, é só acessar o nosso canal no YouTube, onde todas as matérias estão disponíveis. Aponte o seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela e conheça mais sobre o nosso canal. Já se inscreve também para ficar por dentro das novidades. E no Instagram do Agrofag, você também confere em primeira mão os nossos stories, os bastidores das entrevistas e conversa com a equipe sugerindo reportagens que você gostaria que a gente trouxesse aqui no programa. O nosso WhatsApp também está aberto para você mandar a sua mensagem. Anota aí o nosso número então, está aparecendo na tela. 4533213970. A gente espera pela sua mensagem.
Eu vou aproveitar que a gente está falando sobre redes sociais, vou pegar meu celular aqui para identificar com vocês alguns cursos e eventos que a nossa equipe selecionou para essa semana aqui no programa. Então tá, vamos falar sobre o curso Armazenamento de Grãos em Silo Vertical. Esse é um curso realizado pelo Sistema Senar, que vai ser online no dia 20 desse mês. Para fazer a sua inscrição, tem QR Code na tela, você que quer saber mais sobre essa especialização aí. Temos também o curso Agropecuária Sustentável, que vai acontecer no dia 21, a partir das 8 horas da manhã, pelo Senar também. Nesse evento, você aí vai ver mais sobre a produção sustentável, né? Então, quem quiser fazer a sua inscrição, tem QR Code na tela também e o link. Agora, um curso da Embrapa, compostos nitrogenados em cultivo de camarão marinho. Vai acontecer no dia 5, então essa semana, né, a partir das 9 horas da manhã. E aí tem conceitos iniciais sobre a carcinicultura marinha, ou seja, a criação de camarões. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, basta fazer a sua inscrição e realizar esse curso aí da Embrapa. Vamos lá então, curso Medidas de Prevenção, Monitoramento e Controle da Vespa da Madeira. Também aí uma indicação da Embrapa. Para você quiser saber mais sobre esse curso, que vai ser realizado no dia 6, a partir das 8 horas da manhã, basta acessar o site da Embrapa. E agora o que a gente tem aí para mostrar para vocês é um evento que aconteceu na semana passada, né? Jogos da Agronomia. Jogos da Agronomia. O senhor participou? Eu estava só de ouvinte lá, vendo Só na plateia, não jogou dessa vez? Join Agro, né? Então aí mostrando os times que participaram. Teve vôlei, futsal. Futsal, truco, um monte de atividades. Várias modalidades. Várias modalidades. Então, os Jogos da Agronomia. Parabéns aí a todos os times que participaram, né? Teve troféu, medalha. Muito bacana aí a participação de toda a equipe, inclusive os professores também, né? Nos times. Os professores participaram também. Muito bem. E aí a gente também vê um processo de plantio dos girassóis que fazem parte do programa Fenoglade, né? Que é um projeto realizado em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria. Quem coordena é a professora Ellen, né? A professora Ellen que está encabeçando aqui na FAG. Já mostramos, né, os girassóis desse projeto, quando aconteceu no ano de 2022, se eu não me engano. E daqui para frente vamos acompanhar como é que vai ser o desenvolvimento para mostrar também. Com certeza. É isso aí, é com essa foto que nós encerramos as nossas redes sociais. Professor Celso, uma abençoada semana para o senhor. Até domingo que vem. Até domingo que vem, Antonella. Até domingo que vem, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê no próximo Agrofag. Até mais.